Oi, gente! Gente, olha que camiseta linda. Não sei se dá pra vocês lerem. Yeshua. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Linda, né? Engraçado, tinha uma mulher com essa camiseta na igreja. Eu gosto muito dela. Aí eu falei, eu amei sua camiseta. Aí quando foi no próximo dia que a gente foi fazer culto, aí ela trouxe pra mim. Aí eu me senti tão mal. Aí eu falei, não, daí ela falou, não, eu tenho duas. Eu falei, então tá bom, então não tem problema não. Então não tem problema não. Aí eu fiquei tranquila. Mas assim, eu achei muito linda e eu ganhei. Tá vendo? Essas coisinhas assim que eu fico pensando, gente, tá vendo como que as pessoas são boas? Ainda existe coisa boa nesse mundo, né? O mal tá aí, mas tem muita coisa boa. O professor Rodrigo fala assim, é que o povo mal, né, é a minoria barulhenta. Eu nunca esqueço isso que ele falou. E é verdade. Eu agora começo a prestar atenção. Quando eu tô no trânsito, quando eu tô no final do dia, né? Quando eu vejo assim, eu tenho muito mais pra ver, muito mais pessoas legais que passaram por mim do que coisas ruins. Muito mais. Muito, 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 muito mais. Então tá bom. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo teu santo amor, pelo teu santo perdão e pela tua santa palavra, que é maravilhosa. A tua palavra, ela excede, assim, ela nos dá muita coisa boa, muita coisa gostosa, faz a gente ficar feliz, vivifica a nossa alma. Louvado seja o teu santo nome por essa dádiva, por essa bênção, por essa liberdade. E abençoa, meu Deus, abençoa o teu povo que busca a tua face, Senhor. Faz resplandecer o teu caráter sobre todos nós que buscamos a ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o que acontece? Então, gente, o que acontece? Olha só que cabelo. Que cabelo lindo. Então, gente, agora no verso 31. Você assistiu o vídeo anterior? Porque é uma sequência, tá? Sobre as bem-aventuranças. E muito bom, gente, muito bom. Assiste a introdução, por favor. Assiste o primeiro vídeo, assiste a outra parte. Ai, gente, assiste, tá? Não pega o bonde andando, vai lá no anterior. Aí agora no verso 31. Então ontem, no vídeo anterior, a gente falou sobre a pessoa que olha para outra e deseja no seu coração. Só no seu coração. Ela desejou, ela não fez nada fisicamente, mas ela só desejou no seu coração. Pronto, já foi o suficiente para ela ir para os infernos. Se ela não se arrepende, né? Porque coisa feia, gente. Agora, aqui no verso 31, o Senhor fala assim, ó. E mais ainda, e furthermore, e mais uma coisa, e mais além, eu vou mais além ainda. Foi dito que, seja lá quem for se divorciar da sua esposa, né? É para ele, então, dar para ela uma carta de divórcio. Aí o Senhor fala assim, mas eu falo pra tu. Você vê que é sempre essa mesma ideia, né? Você viu que falaram isso, mas eu falo isso. Você viu que tá falando assim? Antigamente falava assim, mas eu tô falando assim. Aí o Senhor tá falando que, seja lá quem for, se divorciar da sua esposa, por qualquer seja a razão, a não ser que seja por razões de imoralidade sexual, por traição, coisas assim, tá. Você está fazendo com que a sua mulher cometa adultério. E seja lá quem for que casar com a sua mulher, que foi divorciada, ele também vai estar em adultério, cometendo adultério. Então, o Senhor tá falando assim, que porque lembra que teve uma conversa dessa mais lá na frente, né? Gente, meu óculos tá quebrado, tá? Quebrado. E eu tô pensando de fazer uma cirurgia.
trocar essa lente ocular aqui, tirar e colocar uma outra, que é o que eles fazem quando você tem coisa de cataratas. Então, não sei se eu vou fazer não, porque é bem caro, tá bom? Aqui no Reino Unido. Super, hiper, mega, ultra caro. Então, talvez eu vou fazer, gente. Daí eu vou estar pagando para 2 anos. Mas eu não tenho certeza. Mas eu não quero usar óculos, eu quero ficar assim. Quero ficar linda, maravilhosa. Sem óculos. Nossa, mãe, que esse zóio preto. Tô vendo nada agora, gente. Tudo embaçado. Então, faz de conta que eu tô vendo. Então, gente... Ah, sim, por causa que quebrou meu óculos. E eu tenho que trocar a cada 2 anos, mas já faz 3 anos e eu não troco meu óculos. Agora quebrou. Então acho que eu vou meter a cara nesse negócio de cirurgia. Eu vou ver, eu vou dar uma olhada. Então eu já fui lá, dar uma olhada, agora falta decidir. E eu não quero usar óculos, gente. Quero ficar sem óculos. Não, pode falar. Eu ia falar feia, mas não pode, gente. A gente é filho de Deus, não pode falar isso. Então, o que acontece? Como que eu tava falando? Então, o senhor tá falando assim, que foi ensinado que é pra você... que é pra você dar a carta de divórcio... Não, como que é? Nossa, gente, minha cegueira tá fazendo eu não saber o que tem que fazer. O que é que eu tenho que falar, meu Deus? Não, o que eu li? Ah, sim, lembrei. Que antigamente lá os patriarcas, sei lá quem que era ali, tava falando que era pra você dar... Ah, sim, se você não gosta daquela pessoa, aquela mulher, você dá... Simplesmente você pega uma carta de divórcio, né? Você dá a carta de divórcio e pronto, tá tudo certo. Aí... E tá tudo bem. Agora, ele tá falando assim, mas o que eu vou falar pra vocês é diferente. O que eu falo pra vocês é que não é pra você se separar, a não ser que for por imoralidade sexual. E daí, é isso que eu queria falar. Tem uma outra parte, eu não lembro em qual dos evangelhos, né? Que fala sobre esse assunto. Aí eu vou ter que colocar meu óculos. E daí... Ó, ele tá quebrado, gente. E daí... E tá sujo também. E daí ele fala assim que Deus chama essas pessoas que têm um coração duro, né? Então, assim, o problema é isso. O problema é que a pessoa, hoje em dia, né, fala-se muito em narcisismo, hoje em dia fala-se muito em... sei lá, né, gente? Eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto, assim. Muitas pessoas passam por esses problemas de separação porque o marido era muito difícil com a esposa era muito difícil com o marido, algumas coisas assim, né? E eles falam muito de narcisismo hoje em dia. E eu não sei. E daí, o senhor tá falando aqui, né, que o senhor fala em outro momento, né, que fala que é a dureza do coração. Então, tem a vítima e tem o opressor, né? E o opressor, no caso, ele não muda, né? Ele é um opressor, ele é uma pessoa dura de coração, ele é difícil, ele não percebe que ele tá fazendo coisa horrível com aquela pessoa, né? Então, ele tem que mudar o coração dele. Tem que mudar. Porque a mulher ou o esposo tá ali vivendo como escravo naquele relacionamento, né? Mas como eu disse, né, gente, eu não tenho autoridade para falar sobre esse assunto, tá? E eu sei que é um assunto bem delicado e eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. E só Senhor Deus para ajudar essas mulheres ou até mesmo alguns maridos que passam por isso também. Então, eu lembro que o Senhor fala isso, né? A dureza do coração do homem que não permite ali eles terem uma vida melhor. E com certeza, né, gente, o problema do dureza do coração é para tudo. É no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa comunidade, lá na igreja, na escola, qualquer lugar onde a gente tá. A questão a bendito caráter, né? Que a gente tem os nossos traumas, a gente tem as nossas diferenças e a gente tem dificuldade de relacionamento por causa disso. E não é fácil. E então é isso. O Senhor quer que nós sejamos felizes e que não é simplesmente ali no caso, né? Eu acho que não sei, mas sei lá,
vezes a pessoa não gostava da outra porque fazia mal feito a carne. Eu não sei, né, gente, a realidade ali. Mas é isso, tipo, vai saber lá, né? Qualquer coisa já dava uma carta de divórcio pra mulher, né? E eu sei que naquela época a mulher, a aposentadoria dela era os filhos, né? Era o marido. E daí ali o marido pega e joga lá fora, né? E daí agora ela tá sem nada. Sei lá como que funciona isso. E era considerado como uma propriedade, né? E daí o senhor tá falando, o senhor tá falando assim, não é simplesmente chegar lá e dar uma carta de divórcio à mulher. Então eu acho que naquela época deveria estar sendo tipo coisas horríveis assim, tipo qualquer coisinha, é só dar uma carta de divórcio e beleza. Pronto, você já tá livre daquela pessoa, você não tem que se comprometer com aquela pessoa. Então tava muito assim, acho que falta de compromisso, né? Tipo, sei lá. Então ele estava usando essa carta de divórcio pra. E daí o senhor tá falando, não, a não ser que for por problemas de imoralidade sexual. Aí sim, aí você pode separar. Mas se não, não. Então agora, mas eu não sei que problemas que é que eu estava passando lá. Mas eu, na minha cabeça, eu acho que é isso. Eu acho que é tipo assim, você fez um arroz e ficou duro. Você. Eu não gosto do jeito que você me olha. Eu não sei, gente. Ai, meu pai, eu sei que tanto naquela época como hoje, nós todos ali também passamos por dificuldades no relacionamento. E não é porque é naquela época ou não é porque é nessa época mudou alguma coisa. A cultura mudou, mas o coração humano tá a mesma coisa. E os problemas estão lá ainda, né? A gente tem muita dificuldade de se comprometer, sabe? Até o fim. A gente tem muita dificuldade. Quando as coisas não estão do jeito que a gente quer, a gente reclama e a gente fala: ai, socorro, socorro, socorro. Então é uma complicação. Então, o senhor tá falando. O que a gente pode falar aqui, né? Para não pegar, para não. Para ser uma coisa assim. Mais tranquila, se é possível, se for possível. Bom, eu tendo que, assim como em outras partes anteriores que a gente leu, Deus tem a sua opinião, e que não é opinião, na verdade, é o que é certo. Então, Deus tem, às vezes, um líder, né, religioso, e ele fala, né, então por que Moisés deu a carta de divórcio? Ele falou assim, porque vocês são duros de coração. Porque vocês são duros de coração. Então, mesmo que às vezes um líder religioso tem ali autoridade para fazer uma coisa ali, ele faz, mas aqui você vê o Senhor falando o que é o prime, assim, o que é o o que é o topo ali, o que é, né? O que é o ideal. É igual o jovem rico, né? O jovem rico falou, mas eu já cumpri os mandamentos. Aí o senhor fala assim, então você quer ser perfeito. Então vende tudo que você tem. Vende. Dá pros pobres. Vende tudo que você tem. Pega o dinheiro que você vendeu tudo, dá pros pobres e vem e me segue. Você quer ser perfeito. Porque ele não era feliz. Aí ele falou, não, então guarda os mandamentos. Mas eu já faço e eu ainda não sou feliz. Então tá, então você quer ser perfeito. Então você quer ser perfeito, é assim que é pra você fazer. Então aqui é a mesma coisa, né? O senhor tá falando, o líder tá falando pra você fazer assim, mas sabe o que é pra você fazer? A única razão, a única vez que é pra você separar é quando for por imoralidade sexual. O marido, no caso ali, né? Marido. Que hoje em dia não é só o marido que vai separar da esposa, a esposa também é separada do marido. E naquela época, o contexto era a aposentadoria dela estava ali, né? Dependendo do marido. E hoje também, para muitos casos hoje também, mesma coisa.
Tem muita mulher que não quer ficar se matando na vida, não. Quer ficar dependendo do marido. E tem outras que criticam essa que quer depender do marido. E tem outros que falam assim, ó, filha, se você critica e você quer manter, tá? Eu tô bem do jeito que eu tô, me deixa quieta. Então tem gosto pra tudo, né? Mas o contexto hoje é isso. A mulher pode ter sua vida independente? Pode, mas naquela época, não. Era totalmente o marido ali. E daí agora o marido tá ali, eu não gostei dessa mulher, não. Ela tem uma pinta aqui, ó. Eu não gosto. Trocar, quero outra. É assim que eu vejo. E o senhor falou, não, meu filho, você tá pensando que é festa do quê? Toma vergonha da tua cara, meu filho. Você só vai poder separar dessa mulher se caso essa mulher traiu você quanto homem. Mas se ela é uma mulher fiel, uma mulher decente, uma mulher de respeito, tu vai ficar com essa mulher até o fim da tua vida. Ela é fedida. E tu, por acaso, é cheiroso? Mariégua, vai ficar com essa mulher aí assim agora. Sei lá, né? Essas coisas assim. Ai, gente, então tá bom. E quem casar com essa mulher divorciada também tá adulterando. Ih, riégua, não tem escapatória, hein? Eu vou pra lá, o bicho me come. Eu vou pra cá, o bicho me pega. Mas pra onde vou? Vai ter que ficar aquele velho rabugento ali mesmo. Ai, sais minerais. Não sei, gente. Cada um com a tua cruz. Ai, sais minerais. Cada um com a tua cruz. Então tá, gente. Um beijo, que vocês tenham sabedoria, que Deus ajude vocês nas suas decisões, seja lá qual for a decisão que vocês tomam. Que vocês tenham entendimento, que Deus possa ajudar vocês. E que Deus, acima de tudo, nos dê paz. Paz no coração. Porque é difícil carregar a culpa, viu? Eita, nós. Culpa é uma coisa ruim pra demais. Então, que nós possamos ter tudo que fizermos, sentir paz no coração. E busca um profissional. Às vezes você tá com depressão, às vezes você não tá bem. Não sei, às vezes você saiu de um relacionamento e você se sente mal, mesmo você sendo vítima, mas você se sente culpada, né? Tantas coisas em jogo, tantas coisas. Busca um profissional para te libertar da culpa, para te curar, né? Busca Deus, busca oração, mas também busca um profissional para você poder se entender e se livrar disso e ser de fato livre, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, que nós possamos fazer decisões sábias, de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos guie e nos guarde, tá bom? Amém, um beijo. Tchau, tchau.